Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a distração. Nós derrubamos o nosso desempenho. Nós, às vezes, nos prejudicamos na carreira. A gente prejudica o nosso trabalho, a gente prejudica a nossa performance. Às vezes, a gente até prejudica a nossa imagem por estarmos distraídos. Infelizmente, a gente espera um momento um pouco mais crítico para tomar algumas decisões. Dentro de uma empresa, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu te garanto que tem muita diversão. Eu costumo dizer o seguinte, que não importa o tamanho da empresa. Ela pode ser micro, pequena, médio ou grande. Ela é uma Disneylândia para nós. Você não faz ideia do que tem de distração dentro de uma empresa. Quando nós estamos trabalhando com algumas pessoas dentro da empresa, não importa o tamanho dela, você vai estar sempre na mira de alguém que queira te falar alguma coisa. Quando a gente ouve as pessoas, porque tem o ouvir e tem o escutar, que são duas coisas diferentes, a gente precisa ter algumas habilidades para ouvir, algumas habilidades para falar. Nós precisamos ter algumas habilidades para prestar atenção e também precisamos ter algumas habilidades para desenvolver esse senso de estar incomodado com algumas coisas que a gente vê. Porque se a gente não entender quem somos e quais são as habilidades que nós precisamos, aí se a gente não tiver essas habilidades, a gente tende a se afundar. Afundar na nossa carreira, a gente perde um belo tempo, a gente pode perder um emprego que a gente gosta bastante, por uma questão comportamental, por uma postura que a gente nem sabe por que tá tendo, enfim, que aquilo não tá reverberando de uma forma bacana, porque ninguém te falou, oi, tudo bom? Esse comportamento não tá legal. Ou até falou de uma forma indireta, mas a gente, sei lá, distraído não percebeu. Então, uma das distrações mais complexas é o ouvir, ou seja, a qualidade do que a gente ouve é o que tem que estar em voga. Porque ouvir as pessoas não significa caridade, não significa que você está sendo bacana, não significa nada disso, porque depende do que você ouve. Isso mais te distrai, te atrapalhando do que qualquer outra coisa. Nós precisamos mensurar, eu tô com tempo para ouvir essa pessoa agora? Eu posso ouvir essa pessoa agora? Peraí, o que ela tá me falando afinal de contas? Isso tá agregando para minha vida? Isso tá me ajudando? Porque o que ela tá falando para mim, se não estiver me ajudando, é melhor ela ficar lá. Isso não vai me contribuir com nada. Percebe? Às vezes a gente ouve uma pessoa no ambiente de trabalho porque a gente quer ser legal. Deixa eu ouvir essa pessoa, porque se eu não ouvir vai ser um problema. Você massacra o seu tempo, massacra aquilo que você precisa fazer, ou seja, as suas tarefas. Muitas vezes a gente acaba usando um termo coloquial aqui, né? O se queimar na empresa, a gente se queima com as pessoas, se queima com o chefe porque a gente está dando atenção para aquela pessoa que a gente julga que ela precisa. Muitas vezes a gente tá dando atenção pro próprio chefe, justamente porque ele é chefe. Então, peraí, deixa eu ouvir esse mala falar. E ele não tá falando nada com nada, ele não tá contribuindo com nada na sua evolução. E você tá ali ouvindo porque ele tem um cargo. E você não sabe dizer não. Dificuldade de dizer, olha, eu posso terminar com a minha tarefa e eu te ouço depois? Pode ser? A gente pode se falar depois? Não, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas falam assim, olha, vocês precisam ouvir mais as pessoas na empresa. Sim, nós precisamos ouvir as pessoas, porque elas estão o tempo todo nos dizendo algo, de forma direta e de forma indireta. Agora, como você ouve isso? Com que qualidade você ouve isso? Você precisa medir. É você que precisa aprender a medir, porque ninguém vai medir isso por você. Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu cansei de dar ouvidos pra muitas pessoas. Tinha gente que me ligava e ficava horas no telefone. Cara, mas espera aí um pouquinho. Tem gente que não pergunta nem se você tá bem. E já chega depositando 1 quilo de coisas. E você fica ali distraindo com aquilo e muitas vezes se envolve numa conversa, se envolve num assunto que nem é seu. Você nem consegue ajudar outra pessoa, mas se dói por ela e ainda se prejudica. Uma coisa que você não sabe nem se é verdade o que você acabou de ouvir. Porque ela está falando a interpretação que ela teve, a vivência que ela teve. Ela também está dizendo algo que aconteceu com ela que você não sabe se foi ela que provocou ou não. Tá dando para entender o quanto é abrangente isso? O quanto as coisas não são tão simples como nós imaginaríamos que fosse? Olha como é profundo. Então a pergunta é, você para ouvir? Você é um bom ouvinte? É. Mas você tá ouvindo com qualidade? Ô, Patrícia, mas você concorda que tem hora que a gente é obrigado a ouvir umas coisas que não tem nada a ver? Concordo, mas para isso você tem que minimamente pensar em você primeiro. Não adianta você achar que é caridade ouvir o outro. Ouvir é caridade. Mas desde que você não ultrapasse os seus limites, se não deixa de ser caridade, porque você está
se massacrando. Então não adianta você querer fazer caridade pro outro e não fazer pelo menos por si. Tudo tem que começar por nós. Quando a gente aprende novas habilidades, quando a gente aprende novas coisas, nós temos que aprender a usar isso com a gente primeiro, para depois saber se isso funciona. Isso serve para tudo, inclusive para caridade. Então, ouvir, sim, mas veja se você tem tempo, veja se você realmente tem condições e veja se a outra pessoa não está fazendo isso para te distrair, para roubar a sua energia, para roubar o seu tempo. E ainda que ela possa fazer isso de maneira inconsciente ou consciente, mas ela está fazendo. E é você o dono da sua própria jornada. Então não adianta você falar depois, eu não fiz, eu não faço, ou eu não vou, eu não fiz, eu não quero, porque a outra pessoa, porque o fulano, porque o Beltrano. Aí você vai estar justificando, terceirizando todos os problemas para as pessoas e você, a sua vida não vai andar. As coisas para você não vão acontecer. Você vai ficar lá choramingando, vai rezar, vai fazer um monte de coisa, mas não vai ver resultado. Aí depois começa a vir com crenças, não sou feliz mesmo, tá vendo? Não mereço, porque ninguém me ajuda. Porra, você não tá se ajudando. Você precisa aprender a se ajudar.